A você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil, muito boa noite, um grande abraço. Estamos chegando para mais uma edição do ABC Entrevista em radioft.com.br e também no nosso canal no YouTube, Rádio Futebol Total. Vamos chegar perto aí a 2.000 inscritos. Esteja sócio-membro aqui embaixo na descrição para você ser ou comentarista por um jogo ou também de ajudar o canal de alguma forma, além do superchat para você participar conosco em todas as transmissões dos programas da casa e também dos jogos aqui na Rádio FT. O meu convidado de hoje, ele nasceu no dia 4 de maio de 1981, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Viveu na capital paulista até os 7 anos de idade. Depois foi para Londrina, no estado do Paraná, onde cresceu e amadureceu a sua carreira profissional. Por volta dos 12 anos de idade, decidiu, por vontade própria, ser jornalista esportivo, já que adorava futebol e sempre ouvia seu pai afirmando que se arrependia de não ter sido jornalista esportivo. Foi atrás dos seus anseios. Se formou em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina em 2002. Começou cedo a sua carreira na Rádio Brasil Sul de Londrina, onde atuava como repórter futsal do time local, na Liga Nacional de 2002, que hoje é o atual Campeonato Brasileiro de Futsal. Logo no seu segundo semestre, foi promovido para o futebol de campo e passou a acompanhar o Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de formado, deixou a Rádio Sul em busca de um sonho, voltar para São Paulo e conseguiu emprego na área. Assim, no início de 2003, se mudou e conseguiu lugar na Rádio Transamérica de São Paulo, uma das mais tradicionais rádios do Brasil. A partir daí, a sua carreira no jornalismo deslanchou. Chegou à televisão através do seu trabalho no rádio, que rendeu um convite para um teste em 2011, onde foi aprovado e contratado pela Band em 2012, onde ficou até 2019. Começou como plantão esportivo, depois passou para repórter em todos os programas esportivos da Band. No Jogo Aberto, os Donos da Bola, o Band Esporte Clube. Esteve nas decisões da Indy, também na tela da Band e do Band Esportes. Ele fez reportagens para o Jornal da Band e esteve em 2 Copas do Mundo pela Transamérica, em 2010 na África do Sul e no Brasil em 2014, já pela Rede Bandeirantes. Participou da Copa América na Venezuela em 2007, o Mundial de Clubes do Japão em 2011, os Jogos Pan-Americanos no México também no mesmo ano, além de inúmeras coberturas de campeonatos brasileiros, Libertadores ainda como repórter naquelas coberturas jornalísticas, e nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Ele também foi responsável pelo especial de palestra ao Palmeiras, o Centenário Verde exibido na Band em comemoração aos 100 anos do Alviverde de Allianz Parque. Ele segue como repórter e apresentador na Rádio Transamérica e atualmente é repórter do SBT na Conmebol Libertadores, que vem chegando com a sua segunda temporada. É ele, André Galvão. Tudo bem, Xará? Seja bem-vindo à Rádio FT. Pô, tudo bem, Xará. Bacana ouvir tudo isso. É muito legal poder estar batendo um papo com vocês, com toda a galera que curte a Rádio FT. Eu só preciso fazer uma correção, porque eu não sei quem colocou isso, porque você não é o primeiro a dizer isso. Outras pessoas já me disseram que eu nasci no dia 4 de maio, meu aniversário é dia 4 de maio, meu aniversário é 4 de fevereiro. Eu juro que eu não sei de onde surgiu essa data 4 de maio. Quando eu fui procurar a sua biografia, eu fui achar num site paranaense. Sim. Aí colocaram essa data lá, porque no Wikipedia ninguém fez um Wikipedia sobre a sua carreira. Então eu não consegui. Nem precisa. Nem precisa. Aí eu não consegui achar. Mas enfim, de qualquer forma, está feita aqui a correção. Não tem problema nenhum. Acontece que no dia do meu aniversário, dia 4 de fevereiro, algumas pessoas me deram parabéns tal, e outras pessoas me perguntaram, mas você não faz aniversário no dia 4 de maio? Não sei de onde, sinceramente não sei quem fez a reportagem, quem colocou o dia 4 de maio, mas bacana demais estar batendo esse papo com você, André, para a gente falar das coisas boas aí do jornalismo esportivo e do futebol também, não só do futebol, de tudo que tiver interessante para a gente bater o papo. Você está apresentando o Acelerando, né? Na Rádio Transamérica, né? Diariamente.
das 11 da manhã ao meio-dia, né? E É, no na final. verdade, aos sábados, das 11 ao meio-dia, sábado 11 ao meio-dia para o Brasil inteiro, para toda a rede Transamérica de rádio. E as segundas e as sextas-feiras, nós temos edições especiais de 15 minutinhos. Do meio-dia ao meio-dia e 15, ali, entre a CNN e o início do Papo de Crack, 15 minutinhos, só as segundas e as sextas. Você nasceu no ABC e foi para Londrina. Por que você escolheu Londrina para fazer a faculdade e começar lá? Na verdade, não foi uma escolha, né? Eu era muito pequeno quando eu fui morar em Londrina, porque meu pai ficou desempregado aqui em São Paulo, né? Eu nasci no ABC, eu costumo dizer que foi por, entre aspas, acidente, porque, na verdade, a única coisa é que o médico de confiança da minha mãe, ele atendia num hospital em São Bernardo do Campo, mas a minha família é daqui de São Paulo, da capital. E aí eu fui lá no hospital, nasci, voltei aqui para São Paulo, cresci em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, mas meu pai ficou desempregado. E quando meu pai ficou desempregado, meu tio arrumou um emprego para ele, o meu tio que já morava em Londrina, lá na região, no norte do Paraná. E foi assim que eu fui parar em Londrina, né? Com 7 anos de idade, eu acabei crescendo em Londrina, estudando em Londrina, e também fiz a faculdade em Londrina, porque a faculdade em Londrina, essa que eu tive a oportunidade de fazer jornalismo, ela é reconhecidamente uma faculdade bacana, né? A Universidade Estadual de Londrina. Então, a ideia ali era fazer jornalismo, né? E como tinha o curso no local, eu consegui passar no vestibular e fazer o curso de jornalismo na Universidade Estadual de Londrina. Mas eu sempre tive isso na cabeça de voltar para São Paulo, né? Eu sempre quis voltar para São Paulo. Eu sempre me senti muito mais paulistano, né? Meu irmão, por exemplo, nasceu, cresceu e ficou em Londrina. Ele não tem nenhuma vontade de vir morar aqui. Mora em Londrina até hoje. Agora, eu sempre quis voltar para São Paulo e acabou acontecendo. Até por causa do trabalho mesmo, né? A gente que trabalha com futebol sabe que as coisas estão aqui, né? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Então, eu consegui cumprir esse meu desejo. Você, como surgiu a Rádio Transamérica para você em 2003? Como que surgiu esse convite? Então, na verdade, essa história é engraçada. Eu saí de Londrina, né? Como eu trabalhava em rádio, na Rádio Brasil Sul, eu tinha muito desejo de continuar trabalhando em rádio. Rádio era uma coisa que eu já tinha me dado, de certa forma, bem, então eu queria continuar trabalhando no rádio. Mas, obviamente, ninguém me conhecia no rádio em São Paulo, né? Eu não tinha muito a oferecer, porque as pessoas simplesmente não tinham meu contato. A Rádio Brasil Sul em Londrina é uma rádio pequena. Enfim, aí eu cheguei e eu não me esqueço disso. No dia 27 de fevereiro de 2003, teve um jogo São Paulo e Santo André, pelo Campeonato Paulista. E esse jogo era a disputa ali de classificação para a fase final do Paulistão. E esse jogo eu ouvi no rádio, mas eu ouvi da seguinte forma: eu procurei todas as emissoras de rádio que estavam transmitindo o jogo pelo dial. Naquela época a gente mexia no dial mesmo, né? A gente mudava de estação através ali do controle. E eu naquele dia eu marquei 10 rádios em São Paulo que estavam transmitindo o jogo, São Paulo e Santo André. E aí, a partir do dia seguinte, eu fui na lista telefônica, que também existia, né? E aí eu procurei, rádio por rádio, daquelas que eu anotei, o endereço. E aí eu coloquei na cabeça que eu iria em todas as rádios. Nas 10 rádios, pedir emprego. Bater na porta, falar que eu estava chegando e que eu queria emprego, aquela coisa toda. E foi assim que eu fiz. Eu não fui nas 10 rádios, não deu tempo, graças a Deus, de eu ir nas 10 rádios, porque eu fui umas, sei lá, umas 6, 7, não me lembro exatamente quais,
Mas aconteceu que a Transamérica, que foi a primeira rádio que eu fui, simplesmente por causa da localidade, né? Porque fica no Alto da Lapa e eu morava em Pinheiros. Então, a primeira rádio que eu fui foi a Transamérica. Acabou que eu consegui conversar com o Éder, né? Com o Éder Luiz, o 10 do país, que é o chefe da equipe. E, enfim, ele não me deu oportunidade logo de cara, mas ele gostou do que ouviu de mim, ficou ali com o meu contato e eu comecei a insistir também. Depois de um tempo, sei lá, algumas semanas, eu consegui ir na Transamérica de novo. Aí, quando eu fui na Transamérica de novo, eu já comecei a frequentar a rádio, já, já consegui fazer com que as pessoas me conhecessem um pouco mais de mim, até que eu tive a chance de ir para o ar, e quando eu fui para o ar, aí não saí mais. Daí já são 18 anos agora. 18 anos de Transamérica. Então foi o que aconteceu. Foi dessa forma que aconteceu, literalmente. Tanto você falou aí da lista telefônica, eu me lembro que eu pegava uma lista telefônica enorme, a cada de 100, 150 páginas. Você ficava vendo lá o número de telefone, número de jornal, número de televisão. Tipo, coisas que você nunca ia ver mais na vida, porque hoje com a internet você pode olhar qualquer site com um número de telefone para você ligar, para você participar. Era outros tempos, outras épocas. Sei que quem viveu a era de banda larga sabe do que eu estou falando. Quem viveu a época de banda larga sabe o que eu estou falando. Sem contar o detalhe seguinte, que o Éder Luiz, ele era o narrador da Record, né, durante um bom tempo, trabalhou também acho que na Rede TV, né? Sim. Antes na Rede TV, depois na Record. Exatamente. Quando ele fez a Liga dos Campeões, depois fez o Campeonato Brasileiro, quando o Luciano saiu e foi para a Band, né? E aí ele virou o comandante aí da Rádio Transamérica, foi narrador da Fórmula 1 também na Rádio Bandeirantes, inclusive o título mundial de 91. Um pouquinho antes de eu nascer, 2 semanas antes de eu nascer, ele era o narrador das transmissões do título mundial no Grande Prêmio do Japão. Tanto que eu nasci 2 semanas depois em que o Senna veio ao Brasil. É bizarro. É negócio de louco. Mas, beleza. Aí você vai lá para a Transamérica, você se consolida, tanto que é o único que eu me lembre da equipe que está lá até hoje, né? Que eu saiba. Não. Não, na verdade, a Transamérica tem algumas pessoas que estão há bastante tempo. O Éder, ele começou na Transamérica em 2000. O Éder, ele veio da Band FM, né? Ele tinha justamente porque ele era da Rádio Bandeirantes, ele tinha uma equipe na Band FM, mas ele teve ali algum problema e se transferiu para a Transamérica em 2000. Quem veio com ele, ó, e que está até hoje, o Henrique Guilherme, nesse momento que nós estamos fazendo essa entrevista, a gente fica na torcida pelo Henricão, que está no hospital, ainda se recuperando da Covid. Se Deus quiser, logo, logo está de volta. É o comentarista principal da rádio, está com o Éder desde então. O Carmona, Roberto Carmona, que é um patrimônio da rádio, né? Fiz programa com ele hoje ainda, né? São mais de 60 anos de profissão, mais de 80 anos de idade. Roberto Carmona. O Márcio Bernardes está com a equipe desde então, apresentador. O Gavião, que é o humorista da casa, está com a equipe desde então. O Tomás Rafael também, outro apresentador lá da Transamérica, ele também está com a equipe desde então. Então, tem uma galera aí, tem uma galera que já está há bastante tempo na equipe de esportes da Transamérica. E a Transamérica chegou a ter Silvio Luiz como um dos comentaristas aí do Papo de Bola, né? Durante um bom tempo. Agora ele que está aí, coitado, né? Com essa pandemia do Covid-19, está aí parado. Eu não sei o que ele vai tomar em relação à carreira, né? Até pela idade que ele está, né? Mas está na Rede TV ainda, não está? Hã? Está na Rede TV ainda, o Silvio, não está? Sim, sim. Na verdade, eles renovaram o contrato depois que iam mandar ele embora, né? Aí, depois que viu a repercussão, ele acabou renovando o contrato, parece que 1 ano, 2 anos, agora não me lembro qual, mas ele continua em casa e aí o Marcelo Duó está fazendo as coisas lá na Rede TV, na função dele. Mas, beleza. Aí, você está lá na Transamérica, maravilha, beleza. E aí você vai para Bandeirantes. Como que você foi parar na Band?
A Band foi o seguinte, a história na Band começou porque o Felipe Killing, quase ninguém sabe dessa história, o Felipe Killing, ele foi para Londres, onde ele está até hoje, né, como correspondente internacional da Band. Só que o Felipe Killing, antes de ser repórter na Band, ele foi produtor na Band e na Transamérica. Essa parte da história que pouca gente sabe. O Felipe Killing foi produtor na Transamérica do programa do Neto, que o Neto teve programa na Transamérica, né? Aliás, o programa que ele faz na TV, Os Donos da Bola, ele começou a fazer na Transamérica, né? Foi onde ele aprendeu a ser apresentador. E o Felipe era produtor. Aí o que aconteceu? Quando o Felipe Killing foi para Londres, ele me indicou para fazer reportagem na Band. Eu não tinha experiência na TV, então a única coisa que eu pude fazer ali naquele primeiro momento foi um teste, né? O Felipe Killing me indicou, porque me conhecia da Transamérica, do tempo que a gente passou junto na Transamérica, e aí eu tive a chance de fazer um teste. E foi assim que eu acabei entrando na TV. Não era uma coisa que eu esperava, não. Sinceramente, não era uma coisa que eu imaginava que eu fosse fazer um dia na vida, mas acabou rolando a oportunidade, eu resolvi fazer o teste. Eu lembro bem que eu fiz em maio e eu só fui chamado em fevereiro. Então foram 9 meses aí que eu fiz o teste e, tipo, desencanei. Tinha certeza absoluta que não tinha dado certo, sei lá, os caras não gostaram, né? Faz parte. E continuei tocando minha vida na Transamérica normal, até que em fevereiro de 2012 eu recebi o chamado da Band para ver se eu tinha interesse e tal, de começar lá. E aí eu fui fazer essa experiência de TV que não foi ruim, não. Não foi do jeito que eu imaginava que seria, não. Foi bem legal. Aliás, por falar em Bandeirantes, eu tenho aqui um recado do Ícaro Dias, de São Grande. Paulo. Eu trabalhei com ele na época da Futimundi, né? Se você perguntar para ele, ele vai saber dessa história. Fizemos muitas corridas juntos. E ele era um dos produtores, né, da Band, né? E ele disse assim o seguinte: fala que o Ícaro trabalhou na Band, mandou um abraço. O grande Escovinha, foi o apelido que ele falou aqui. E ele perguntou o seguinte: se você puder contar algo polêmico para você falar sobre a Libertadores de 2006. Vou jogar a bomba para você aí. E aí? Cara, Libertadores de 2006. Primeiro, um grande abraço para o Ícaro, gente da melhor qualidade, trabalhamos juntos mesmo na Band, parceiro demais, torço sempre por ele também. Cara, Libertadores de 2006 foi a minha primeira competição que eu fiz como repórter, mesmo acompanhando, no caso São Paulo, até a final, né? Eu fiz aquela final lá no Sul, Inter e São Paulo, que o Inter foi campeão da Libertadores. Agora, não lembro assim de uma história polêmica, não sei do que ele está falando exatamente. O que eu posso dizer desse jogo é que foi o primeiro jogo que eu, como repórter, isso eu falo para todo mundo, foi o primeiro jogo que eu, como repórter, eu me senti realizado, assim, sabe? Do tipo, puxa vida, cheguei até aqui, que legal fazer um evento desse tamanho, né? Fazer uma final como essa, tipo, foi muito, muito, muito emocionante fazer aquelas duas finais, né? São Paulo e Inter primeiro aqui no Morumbi, depois Inter e São Paulo no Beira-Rio. O Inter foi campeão e tinha aquele lance do Grêmio já ser bicampeão da América, o Inter não tem nenhum título, então, puxa, o torcedor colorado estava numa expectativa, do outro lado o torcedor gremista estava também provocando o torcedor colorado, enfim, foi bem, bem emocionante mesmo fazer essa final de Libertadores em 2006. Agora, polêmica, eu estou me esforçando aqui para lembrar, só se ele estiver falando do Laureci, a gente tinha um operador de áudio, o Laureci Carreiro, na Transamérica, morreu, que Deus o tenha, grande Laureci, que eu viajei com ele, né? Ele era o principal operador, então era a primeira viagem que eu estava fazendo com ele na vida, porque era o primeiro jogo importante que eu fazia. Uhum. E ele gostava de umas manguaças, né? O negócio dele era tomar o mezinho dele. Na verdade, o sinar dele, que ele gostava do sinar.
E aí eu me lembro perfeitamente, a gente chegou 9 horas da manhã em Porto Alegre, 9 da manhã, um frio absurdo, 2 dias antes do jogo, ou um dia antes do jogo, não me recordo bem, e o Laureci já começou. Amigo, precisa dar aquela esquentada, amigo, sinarzinha para dar aquela esquentada, amigo. Eu falei, não é possível. Eu pensei assim, esse cara é louco, eu tô viajando com um cara maluco, 9 horas da manhã, o cara já quer chapar antes de começar o dia de trabalho, né? E, puxa vida, mas ele era assim, ele tomava o dia inteiro, Laureci, grande Laureci Calheiro, mas É. é isso que eu Aliás, lembro, assim, mais polêmico. aliás, vou falar na época da Band, eu não poderia deixar de perguntar na época da Indy, né? Você cobriu quantas edições da Indy? Não, na verdade, viu, Xará, eu fiz Indy em 2018. Foi no meu último ano inteiro de Indy, de Band. 2018. Eu fazia parte ali da emissora desde 2012, sempre gostei muito de velocidade, de automobilismo, sempre, sempre fui apaixonado, né? Mas acontece que, como a galera me priorizava no futebol, eu não fazia Indy. Quem fazia Indy era o Gustavo Berton primeiro, depois o Bruno Monteiro fez também. E aí, quando não tinha mais nem o Berton nem o Bruno Monteiro, me mandaram Pô, para a Indy em 2018. Eu fazia os jogos, né, de futebol, então a galera me priorizava ali no futebol. E aí eu fui para a Indy em 2018. Eu fiz a pré-temporada da Fórmula Indy em Phoenix, no Arizona, e uma edição das 500 milhas, uma única edição vencida pelo Will Power, mas que eu, puxa, tenho um carinho enorme de lembrar, porque foi uma das coberturas mais bacanas que eu fiz, sem dúvida nenhuma. Quem trabalha muito com futebol, normalmente gosta bastante de fazer outros esportes, né? Quando você tem a oportunidade de cobrir outros esportes, que é tão raro, você se apega naquilo, né? Então, com certeza, a Indy foi um dos grandes eventos que eu fiz, um dos mais legais que eu fiz. esse, esse ano foi o Theo como narrador, né? O Celso, se eu não me engano, foi comentarista, né? Eu acho que não, viu? Acho que foi o Dudu Vaz que foi o narrador em 2018. 2018? Porque o Theo, acho que ele já estava na Fox. Não, certeza, Ah, verdade, é verdade. Foi certeza um ano que absoluta. era do Monsanto e O o Dudu Celso, Vaz, Eduardo Vaz, Dudu Vaz, que narrou grande essa Eduardo Vaz, grande abraço para ele, diga-se de passagem. Ele é, que narrou a Indy, muito criticado por muita gente, por conta da forma que conduziu as corridas e tal. é, Aliás, diga-se, faço um apelo aqui, né? Indy na TV aberta ou TV fechada, pelo amor de Deus, esse ano. Porque se ficar vendo link cortado não dá mais não, velho. Pelo amor de Deus. Porra, é triste pô, a situação. É complicado, né? Como é que é. pode, André Galvão, uma categoria desse tamanho ter essa indefinição toda, não saber para onde vai, num país que fez tanto sucesso com André Ribeiro, com Raul Boésio, com Emerson Fittipaldi. O que acontece? É difícil a gente saber, né? Porque nós estamos passando por um período de crise, né? Em todo o país, em todo o planeta, na verdade, por conta da pandemia. Então, os gastos estão diminuindo e você tem que eleger prioridades, né? E no automobilismo, a Fórmula Indy, o problema da Fórmula Indy é que depois dela atingir um ápice bacana ali, que ela chegou até a se consolidar como a segunda categoria, só abaixo da Fórmula 1, ela teve muitos problemas desde então, né? Teve aquele lance da IRL de um lado, a kart do outro, e aquilo foi um tempo perdido e nunca mais a Fórmula Indy voltou a ser a mesma, nunca mais, nem aqui, nem nos Estados Unidos, né? Eu falo porque eu tive lá e o evento Indy 500, ele é diferente, ele é especial. Ele é um evento que o mundo para ver, o mundo dos fãs do automobilismo e o norte-americano também consome, para ver. Mas fora da Indy 500, a Fórmula Indy ela não tem o apelo da NASCAR, por exemplo, né, que é muito maior dentro dos Estados Unidos. E também fica difícil você vender esse produto para fora do país, né?
consequentemente, fica difícil para vender para fora dos Estados Unidos. E agora, ainda no caso do Brasil, nós não temos pilotos brasileiros mais, né, no grid, temos o Tony correndo só nas pistas ovais, acho que o Elinho também vai fazer a mesma coisa, enfim, mas eles já não competem mais, né, pelo campeonato, já não disputam mais o título o ano todo. Isso, evidentemente, também dificulta a venda da Fórmula Indy aqui para o Brasil. Eu sinceramente, acredito que a gente corre o risco de não ter a Fórmula Indy esse ano no Brasil. Tomara que eu esteja enganado. Pelo menos a Indy 500, né? Pelo menos a Indy 500 a gente gostaria de ter. Vamos ver, vamos aguardar aí o que vai acontecer nessas próximas semanas aí, com a situação da categoria. O Jonathan Gabriel, de Mesquita, no Rio de Janeiro, um abraço aos amigos cariocas, ele pergunta o seguinte: o que tem de mais legal em trabalhar no rádio que não tem na TV e vice-versa? Puta, essa é boa, hein? Essa é da hora. Olha, um abraço aí para a galera do Rio. Com certeza, a liberdade no rádio, a liberdade de, como é que eu posso dizer? A liberdade visual, a liberdade estética que existe no rádio, que eu vou trabalhar de camiseta, bermuda. Agora na Transamérica a gente vai ter um esquema mais profissional ali de imagens, né? Então agora a gente vai ter que colocar a camiseta da rádio. Mas mesmo assim, você não tem, por exemplo, a obrigação de ficar com a barba cortada, né? Que é uma coisa que na TV é bacana você ter. Então, com certeza, disparado, o que eu tenho no rádio, que eu prefiro em relação à TV é isso, essa liberdade visual, né? No modo de se vestir, no modo de se comportar, enfim. Que na TV você tem uma responsabilidade, você tem que fazer as pessoas olharem para você, né? Prestarem atenção na sua notícia. É diferente. Agora, uma coisa que eu prefiro na TV do que no rádio é essa questão dos direitos, né? Porque quando você está numa emissora que possui os direitos de qualquer evento, qualquer competição que seja, você tem uma liberdade para trabalhar muito bacana, né? Você tem ali o seu espaço, né? O seu lugar para você. O rádio, infelizmente, né? O rádio parece que você está sempre procurando um espaço, né? Sempre o que sobra é para o rádio. Nunca, até por não ter essa compra de direitos, nunca é o rádio que é priorizado em qualquer situação, né? Sempre o rádio vem atrás. A primeira TV, depois o rádio. Primeiro isso, depois o rádio. Então é isso aí na TV é melhor que no rádio. Você está num evento grande que você tem os direitos, você consegue trabalhar melhor. Você tem uma condição melhor de trabalho. Muito bem. Bom, como você foi parar no SBT para essa Libertadores, hein, ô Xará? Cara, o SBT, na verdade, quando eu saí da Band, eu saí convicto de que eu não queria mais fazer as coisas que eu fazia na TV. Nada, absolutamente nada contra a Band, que é um canal que, meu Deus do céu, como eu gosto do pessoal lá, o carinho que tiveram por mim foi fantástico. Só que fui eu que saí, né? Depois de 7 anos, eu resolvi sair, porque eu estava um pouco cansado de fazer o dia a dia, cara. O repórter, ele tem uma rotina muito desgastante, né? E emendando rádio com TV, eu tive aí 18 anos de reportagem. E na TV é mais difícil o dia a dia. Você fazer dia a dia, que é fazer matéria de treino todo dia, tal. Primeiro que não tem notícia todo dia, assim, grande para você dar. Não tem. A gente põe notícia no ar todo dia. Por exemplo, todo dia o cara liga o Jogo Aberto e vai ter uma notícia do Corinthians, uma do Palmeiras, uma do São Paulo, mas não tem todo dia notícia, não tem algo realmente relevante. Então, muitas vezes você fica ali, tipo, contando a mesma história, né? Falando das possibilidades do time que vai jogar, do time que não vai jogar. É uma coisa cansativa e repetitiva. Esse é o termo. O dia a dia é muito cansativo e muito repetitivo. E foi ficando cada vez pior com o passar dos anos, porque a gente foi tendo menos liberdade para fazer entrevistas. Porque quando você faz entrevistas, você cria boas histórias. Mas a gente foi perdendo cada vez mais essa liberdade,
Então eu estava muito cansado do dia a dia, muito cansado. Eu achava que já tinha dado para mim a minha cota, era a vez dos mais jovens. E eu saí da Band por causa disso. Aí eu não queria sair definitivamente de televisão, eu gostaria de continuar na TV, mas fazendo, sei lá, participações esporádicas ali como comentarista, né? Em mesas redondas. Voltei na Band muitas vezes para fazer o Dono da Bola com o Neto e tal. Assim, para mim estava bacana. Ou, ou se aparecesse uma grande oportunidade, que foi o que aconteceu com o SBT. Né, o SBT montando uma equipe para fazer a Libertadores, né, o maior evento que nós temos aqui na América do Sul, né, o maior evento, não tem nada igual, né, em termos continentais. E aí, quando estava montando essa equipe, eu vislumbrei a possibilidade de voltar a ser repórter, porque ali era para cobertura de um grande evento, algo que, puxa, seria bacana ter essa oportunidade. E acabou que a equipe que foi sendo formada tinha muita gente, né, que já tinha trabalhado junto na Band. Eu trabalhei com o Theo, trabalhei com o diretor de esportes do SBT, o Thiago Galassi, trabalhei com o Mauro, trabalhei com o Juninho, que foi um dos pioneiros ali da equipe de esportes do SBT, o Wilson Júnior, que trabalhou muito tempo na Fox, né? Então acabou que aquela coisa, sabe, da fome com a vontade de comer, né? Juntou uma galera que já se conhecia para fazer um evento que realmente vale a pena, né? E eu, puxa, encarei como um grande desafio da minha vida. Na verdade, continuo considerando o maior desafio da minha carreira, né? Com tudo que eu já fiz, que eu já tive a oportunidade de fazer, esse é o maior, assim, em termos de audiência mesmo, né? De retorno de mídia, é o maior que eu tenho para fazer na minha carreira. Quero aproveitar. No último programa, passado, eu entrevistei a Fernanda Arantes, que é a repórter do SBT com você lá na Libertadores. Uma das pessoas mais sensacionais de humildade e simplicidade que eu já vi na minha vida. É, Olha que eu já vi muita gente. Trabalhei com muita gente no web rádio, já entrevistei muita gente na televisão, mas a simplicidade como ela coloca nas falas, nas informações, é algo que até me surpreendeu, tanto que eu até falei que eu acho que é a grande revelação desse ano, né? Por tudo que ela conseguiu demonstrar de capacidade ao longo do tempo, né? É um negócio impressionante. com E isso é certeza, muito raro. baita profissional. Hã? Com certeza, baita profissional. Rápida, rápida. Ela é realmente muito inteligente. Sim, e aí, e o mais curioso é que, assim, quando você vê o profissional assim, era para ser o padrão, não era para ser uma exceção da exceção, né? E isso que eu achei que é o mais interessante, você também tem esta forma, essa característica de tentar ser o máximo de simplicidade possível, que eu sei que na televisão Nossa, é muito complicado, né? Mas você tenta passar isso, né? Daqui a pouco tem até uma história sobre o jogo contra o River Plate, que eu vou fazer questão de perguntar, até porque no programa passado eu perguntei isso para a Fernanda, ela contou alguns detalhes legais dessa cobertura que foi muito legal, né? Mas antes, eu queria falar sobre outro jogo que acabou fazendo com que você tivesse uma cobertura simplesmente surreal. Primeiro vamos contar, para quem não lembra, o que aconteceu. Você foi para a Argentina, para Buenos Aires, para o Cilindro, para Flamengo e Racing. O primeiro jogo da sim, ida às oitavas de final foi o primeiro jogo às sextas-feiras. Foi no dia da morte do Fernando Vanucci, inclusive. Tanto que foi. o Theo fez a homenagem antes do jogo começar. Muito bem. Aí vai lá, fez o jogo, você estava com câmera lá, né? E um produtor, não é isso? Não, só o Iarussi, Leandro Iarussi. Muito bem. Aí tá. Beleza, foi lá, fez o jogo e tal. Normalmente, você viaja na manhã no dia seguinte para voltar ao Brasil, né? Normalmente é isso que acontece, né? Na hora do almoço, normalmente sim. Muito bem. Aí tá. De repente, no dia seguinte, veio aquela notícia bombástica que foi a morte do Maradona.
E em menos de 30, 40 minutos, você fez uma forma lá, um esquema para conseguir chegar perto da casa dele lá em Tigres. Eu quero saber de você esse bastidor. O que aconteceu? Como você ficou sabendo? E o que você fez para poder arrumar toda aquela área para você poder entrar ao vivo nos programas, entrar ao vivo no SBT Brasil? Conta pra gente, que essa é certamente uma curiosidade que muita gente gostaria de ter, inclusive a minha, que eu pude ver ao vivo no SBT Brasil e também nos stories seus no Instagram. Eu pensei, caraca, como assim? Como que ele conseguiu saber tão rápido e ir para o local tão rápido? Conte pra gente. Cara, foi uma loucura, né? Foi uma das grandes experiências da minha vida, sem dúvida. A gente já voou aquele dia, por coincidência, a gente já voou mais tarde. Era ali por volta das 6 horas, se eu não me engano. Então a gente tinha combinado o seguinte, que a gente ia almoçar e ia para o aeroporto. E nós deixamos todo o material, né, todas as malas, tudo na recepção do hotel, só para sair para almoçar e ir para o aeroporto. Ele voltava e ia para o aeroporto. E quando nós estávamos ali saindo do hotel, saindo mesmo, já chamando o elevador, tocou o telefone para passar essa informação que o Maradona tinha morrido, né? E aí me falaram que eu ia ter que ficar, né? Que a gente ia ter que ficar para fazer a cobertura da morte do Maradona. No primeiro momento, Xará, eu não fazia a menor ideia do que fazer. Tipo, foi a primeira reação que eu tive, foi até um pouco de medo, sabe? Tipo, e agora? E o que a gente faz? Para onde vai? Como que funciona? E na mesma hora já começam a te perguntar as coisas, porque como você é o repórter no local, você é visto como a pessoa que vai ter as informações. Só que hoje em dia, meu, com a internet, inclusive, nem sempre você no local você tem as informações. Ainda mais num caso como esse que você não está atrás, né? Não estava preocupado com a saúde do Maradona, com todo respeito naquele exato momento, não era uma coisa que passava pela minha cabeça a morte do Maradona. Então, eu não tinha essa resposta na ponta da língua, não tinha como, né, entrar no ar e dizer como morreu o Maradona, que forma que foi a morte, o que aconteceu, não fazia a menor ideia de nada daquilo naquele exato momento. Mas aí você começa a se informar, né? Primeiro você começa a informar. E a gente começa a informar igual você, igual qualquer pessoa, né? Porque você não tem ali, num primeiro momento, nenhuma amizade com ninguém, então você começa a se informar lendo mesmo, lendo a respeito da notícia, das pessoas que estão escrevendo a respeito da notícia, para você primeiro se familiarizar com o tema, né? E aí, nesse meio tempo, o SBT já foi falando comigo e com o cinegrafista para a gente deslocar a nossa equipe para encontrar, né, o local onde estava o corpo do Maradona. Aí eu já consegui descobrir com um jornalista brasileiro, eu não me lembro agora exatamente qual, mas foi um jornalista brasileiro que me passou a informação que o local que o Maradona estava era aquele, em Tigre. Né? Puxa vida, o cara é tão gente boa, eu esqueci agora o nome dele, mas ele Qual me é a história que passou. era? É o Sibila, lembrei, Rafael Sibila, lembrei, lá da Globo, lá na Argentina. Como eu tinha o contato dele, e ele, claro, ele já conhece muito mais a imprensa argentina, né? Então eu comecei a falar com ele, né? Para pedir ajuda para ele, e ele me deu, grande Rafael Sibila, parceiro, ele me deu o endereço. E aí eu passei para o SBT essa informação: olha, o endereço que está o corpo do Maradona é esse. Vamos para lá? Vamos para lá. O que aconteceu? Chamamos um táxi e fomos em direção ao local, com todas as malas, porque a gente não tinha que ir embora do hotel. Com todas as malas e levamos para lá. Aí chegamos na porta, aí quando você consegue chegar na porta, aí a coisa muda um pouco de figura, porque aí você conhece, né, os locais ali, você começa a conversar com as pessoas, você começa a ter mais informações, né, de trocar ideias mesmo ali com quem está no local, né, com quem já tem uma familiaridade maior com o tema. E basicamente foi assim.
Eu me lembro bem que, tipo, a gente soube da notícia 1h30, era por aí. Uma e pouco, 1h30. Eu lembro 1h30, porque 1h30 até a menina do SBT do Rio me chamou para entrar no ar e eu falei, olha, agora, exatamente agora, eu não tenho como entrar no ar, porque eu acabei de saber igual você. Falei isso que eu falei para você agora. Eu acabei de saber igual você que ele morreu. Eu não tenho mais nenhuma informação para passar. Eu não estou atrás disso. Eu preciso parar e me informar aqui. E aí eu não consegui entrar naquele exato momento no ar, né? Mas 1h30 foi isso. Quando era 3h30, eu entrei no ar pela primeira vez no Triturando, já com a notícia, já de frente lá do local, né? E aí já mais familiarizado com o tema, já conversando com as pessoas, já sabendo informações. E ali nós ficamos até a hora do SBT Brasil, né? Saímos de lá, era quase 8h30 por aí. E o detalhe, o taxista ficou lá o tempo todo com as nossas malas esperando a gente. Sensacional, hein? Mano, imagina o rolê que você tá. Você tá no hotel, pronto pra almoçar, pra você ir embora, pra você voltar ao Brasil. Aí, de repente, Maradona morreu. Pouca coisa, quase nada. Sim, de boa. Você tem só ir lá no local lá e cobrir. Beleza. Tipo, aí tem que correr, pega a bala pra cá, pega a bala pra lá, empurra daqui, empurra de lá. E aí você teve que ficar 2 dias, né? No... A gente ficou até sábado. A gente fez tudo isso que eu contei na quarta-feira, né, que foi o dia da morte, e nós ficamos até sábado. Quinta-feira foi o dia do enterro, né, o dia que teve o velório lá na Casa Rosada e o enterro. E ainda na sexta-feira eu fiz mais uma reportagem ali sobre o primeiro dia após toda a cerimônia, né, a repercussão na Argentina da morte do Maradona ainda no dia seguinte, até Eu, sexta-feira, sábado que eu voltei. eu considero essa cobertura a mais aleatória que eu já vi na história da televisão brasileira. Por quê? Por quê? Por todos os aspectos que rolaram, por todo o local em que estava, porque Tigre ninguém no Brasil conhecia. É uma, É, é uma regiãozinha, né, pequenininha da Argentina, né? Fica próximo ali acho que de La Plata, algo assim. Né? longe, cara, é longe, é bem longe. É longe, Mais né? de uma hora, assim, ali do Meu Deus. centro de Buenos Aires. E é louco, porque você, no local, eu imagino que passou na tua cabeça o seguinte: bom, eu vou passar a notícia para o Brasil, numa televisão aberta, numa situação completamente diferente, num conceito totalmente diferente, numa situação em que você fala assim, cara, onde eu fui me meter? É, Ah, é. né? Eu, eu não estava à vontade, Xará, no primeiro dia, porque eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Eu nunca tinha feito na carreira. Né? Eu nunca. Foi a primeira vez na vida que eu falei da morte de alguém. Eu nunca tinha falado da morte de alguém. Caraca. Então, fazer o link, né? O link do SBT Brasil tinha 1 minuto de link, era um texto de 1 minuto, e um texto foi o que eu falei, um texto que eu não estou acostumado a falar na televisão, no rádio, entendeu? Então foi uma experiência muito louca, cara. Eu Muito lembro louca. que, eu lembro que você entrevistou lá não sei se era um médico, que apareceu na porta da casa lá, junto com os outros jornalistas e tal. Era um Ah, sim. micro. É isso? Não, essa história é louca, cara. O médico ele saiu dali e ele só deu um depoimento. E estava toda a imprensa no local, né? Eu era o único brasileiro. Todo o resto ali era ou argentinos ou de outros países, mas brasileiro era o único. Isso eu posso dizer, que no dia da morte do Maradona, no local da morte do Maradona, no dia seguinte não, no dia seguinte na Casa Rosada estava a imprensa inteira do Brasil lá, que todo mundo se deslocou, claro. Mas no local da morte do Maradona eu era o único jornalista brasileiro. E, Depois eu me lembro que no dia seguinte você tinha a correspondente do SBT aí lá em Buenos Aires, né, que foi lá sim, para te ajudar, né, para fazer algumas imagens externas também. E aí teve toda aquela confusão, aquela briga toda. Aliás, deixa eu te perguntar o seguinte: quando rolou a pancadaria, o que você fez, cara, para poder sair dali?
Não, a gente, cara, a gente estava numa situação ali que o celular não estava funcionando, a internet não estava funcionando, de tanta confusão. Então, quando a gente estava fora do ar, depois de fazer bastante imagem, já fazer bastante entrevista, quando a gente estava fora do ar, a gente se afastava ali da muvuca para ficar um pouco mais distante, numas ruas um pouco mais distantes, que a gente enxergava a Casa Rosada lá no fundo, mas não ali no meio da muvuca, para a gente manter o celular funcionando, porque a gente precisa, né? Não tem jeito, você está trabalhando fora do país, você precisa estar comunicando o tempo todo. Então, na hora mesmo da bagunça, a gente não estava próximo ali do local, eu e o meu cinegrafista, né? Mas as imagens acabaram surgindo através de outros cinegrafistas, tal. Esse outro que você citou, o correspondente, que na verdade é argentino, ele é local, ele gravou muitas imagens ali dentro mesmo, né, da confusão, com a nossa repórter a Luciana Rosa. Então foi isso. Eu, na hora da confusão mesmo, na hora do pega para capar lá, eu não estava ali perto, não. Bom, o Thiago Dames, de Guarulhos, ele pergunta o seguinte: pergunta para ele qual foi a emoção de cobrir uma Libertadores, mesmo com as limitações, né, por conta da Covid-19, e também sobre o momento que acabou sendo épico para o SBT, né? Então, gostaria que você respondesse para ele aqui. Cara, foi muito louco fazer essa Libertadores. Foi muito, muito, muito louco, né? Porque o, é difícil de escrever, cara. É difícil de escrever para as pessoas. As pessoas não conseguem visualizar o que nós vivemos, né? O primeiro jogo que eu fiz foi Guarani do Paraguai e Palmeiras, no Paraguai. Esse jogo só tinha eu de brasileiro fora a delegação do Palmeiras no local. Só tinha eu, não tinha mais ninguém. Eu era o único. Porque não tinha nem o cinegrafista. O cinegrafista que eu estava era paraguaio. Foi contratado do local. Então, eu assisti um jogo ali, trabalhando, que ninguém viu. É muito estranho, cara. Eu lembro que eu cheguei no estádio, o estádio estava completamente abandonado, Defensores del Chaco, justamente porque, por causa da Covid, não tem público. Por causa da Covid, não tem público, então não tem manutenção. Os caras, quando voltou a Libertadores, os caras trataram do campo, né, para a volta da Libertadores, com certeza deram uma ajeitada nos vestiários, né, que eu não tive acesso aos vestiários, mas com certeza deram uma ajeitada, e o resto do estádio, foda-se, tá ligado? Então, por exemplo, eu fiquei lá, cara, não tinha nada, cara, não tinha nada. O estádio estava caindo aos pedaços, o estádio não tinha energia para você carregar o celular. Eu só fui descobrir uma tomada dentro do banheiro escuro, porque também os banheiros estavam escuros, impraticáveis, não dava para fazer xixi, não dava para fazer nada, não dava para entrar no banheiro. Os banheiros estavam impraticáveis, sem luz, sem energia, sem nada. Então, pô, eu consegui ali uma tomada para uma única no estádio para você carregar um pouco da energia. Não tem, obviamente, nada para comer, para beber, nada, água, não tem nada, nada. Eu cheguei naquele estádio, sei lá, tipo 4 horas da tarde, acho que foi isso. Umas 4h30 da tarde, saí de lá 1h da manhã, num local que não tinha absolutamente nada para oferecer. Condições mínimas para as pessoas ficarem no local. Então, eu cito esse exemplo para mostrar o que foi essa Libertadores. Claro que no final, no Maracanã, porra, ali estava lindo. Ali tinha convidado o VIP, ali tinha 5.000 pessoas nas arquibancadas, ali tinha uma estrutura de Conmebol Libertadores, né? Que a Conmebol realmente tem melhorado muito a sua organização nos últimos anos, uma baita estrutura de trabalho. Mas no começo, nesses estádios mais distantes, né, não havia porque quem faz a manutenção do estádio é o governo, né? O governo do país. E no caso ali os caras não faziam. Então tava, cara, uma loucura. Eu perguntei isso para a Fernanda, porque a Fernanda antes era, assim como vocês fizeram da arquibancada
a maioria dos jogos, menos a final, que vocês puderam fazer no gramado, só que atrás do gol, né? Vocês não puderam ficar na beira de fato do campo, vocês tiveram que ficar atrás do gol. Então, eu queria saber o seguinte. Relembrando, viu? Hã? Relembrando meus grandes momentos como setorista de rádio, porque o setorista de rádio fica atrás do gol, gostoso ficar atrás do gol. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece é o seguinte, agora a Conmebol, eu estava lendo outro dia, até falei isso na entrevista com a Fernanda, que vai colocar algumas restrições, de só ter gente da delegação dentro de um avião, né? Gente ligada aos jogadores, a comissão técnica, cerca de mais ou menos 38 pessoas aproximadamente, né? E aí a imprensa que tiver aqui lá vai ter que certamente pôr em um outro avião, com outro tipo de protocolo, para poder chegar aos locais, para poder fazer os jogos em loco, né? Vocês estão preparados para isso? Vocês estão, sim, qual é a ideia que os repórteres terão que passar para essa edição da Libertadores? Basicamente, né, Xará, não mudou. Infelizmente, nós continuamos com essa Covid maldita aí, né? Esse vírus que, infelizmente, continua afetando demais a vida das pessoas. Então, eu não sei se vai mudar alguma coisa em relação ao protocolo. Eu não tenho essa informação. Se a gente vai poder ficar no campo ou não. Isso eu não sei. Mas eu imagino que a gente vai ter muitas dificuldades, né? Porque os estádios vão continuar vazios, né? Muito provavelmente isso vai durar ainda um bom tempo. E tem países que não recebem brasileiros. Eu não fiz 2 jogos da Libertadores porque eu não pude ir. River Plate e São Paulo e depois a semifinal, River Plate e Palmeiras. Né? A gente não pôde embarcar. Nós, brasileiros, não pudemos viajar para a Argentina nesses 2 períodos. O único que eu consegui fazer na Argentina foi Racing e Flamengo, que foi um breve período ali que a Argentina abriu suas fronteiras. Então a gente não sabe, por exemplo, vai começar a Libertadores agora, a gente não sabe quais países a gente vai poder ir, quais países a gente não vai poder ir, né, por causa dessas restrições. E como vai ser o trabalho em cada estádio, que tipo de liberdade a gente vai ter em cada estádio. Foi muito diferente isso. Isso aí que a Fernanda falou da gente fazer o jogo fora, né, do campo. Cara, eu fiz uma Libertadores inteira sem fazer uma pergunta, né? Porque a pergunta você tinha que mandar pelo celular. Você manda a pergunta. É você que escreve, né? No caso, o William Lopes, grande William Lopes, ele como ele é da Conmebol, ele faz a pergunta para o jogador lá embaixo. Você manda pelo WhatsApp, é assim que funciona. Você manda pelo WhatsApp a pergunta, e aí a pergunta é passada para o William Lopes, no caso aqui no Brasil, ou fora do país para outros locais, e a pessoa faz a pergunta que você fez. Tudo bem, mas não é igual, cara. Não é igual. Eu escrever uma pergunta e o cara ler no celular a pergunta, não é igual você fazer a pergunta diretamente, né, para a pessoa. E eu fiz essa Libertadores inteira assim. Só fui fazer pergunta na final. Né? Foi a hora que eu tive a chance de entrevistar os caras ali na minha frente. Talvez seja o maior desafio, porque a gente sabe que o SBT é uma emissora que demorou para ter uma tradição no futebol, demorou para ter uma tradição de voltar ao esporte. Todo mundo sabe do sucesso que teve com a Indy, tanto antes da unificação com a kart, e depois quando teve a ruptura, que fez a era da kart, inclusive com o título do Gil de Ferran, depois a volta do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil de 95 até 98, que foi também um momento marcante para a televisão brasileira. Então, assim, fazer com que o público acompanhe o SBT, ainda mais agora com essa coisa de Big Brother Brasil, com essa coisa da audiência que vai ser um negócio que vai ser um inferno. A gente sabe como é que é. Você que está sentindo isso na pele. Você sabe que a responsabilidade é muito grande. Como fazer para que esse público esteja acostumado a ligar o SBT para acompanhar os jogos? Como fazer isso? Olha, André, eu estou bastante otimista, cara. Eu acho que essa parte das pessoas entenderem que tem a Libertadores no SBT, ela foi passando ao longo da edição passada, né? As pessoas foram se dando conta, foram entendendo, e assim, algumas marcas que nós conseguimos, principalmente da semifinal até a final, elas foram muito bacanas, né? Muito bacanas.
e as pessoas se precipitam, né? De repente você faz uma primeira transmissão e lá num jogo qualquer de primeira fase, que obviamente não tem o mesmo valor que uma partida decisiva, e as pessoas já saem decretando, né, por aí, como se, nossa, não deu certo, tá vendo, tal. As pessoas se precipitam, elas não sei por que elas não pensam que o evento ele é contínuo, né? Tem os jogos da primeira fase, mas daqui a pouco tem as oitavas de final, daqui a pouco são as quartas de final, a semifinal e a final, né? O evento ele é contínuo, ele vai crescendo. Então, isso aconteceu no ano passado, ficou muito claro, né? Até a gente conseguir aquele número expressivo na final. E eu imagino que 2021 a gente já começa de uma outra forma, completamente diferente. Você falou do Big Brother, sabe? A gente vai ter nosso público e a gente só vai, entre aspas, né, enfrentar o Big Brother nas primeiras rodadas. Daqui a pouco já não tem mais Big Brother, entendeu? E nós também, parece que as pessoas se esquecem, né, de coisas básicas. Nós também estamos na emissora que é a segunda do país, né? O objetivo é o segundo lugar, né? Então, é isso que o SBT vai conseguir com a Libertadores, eu tenho certeza, em 2021. E o segundo lugar já ele é muito valioso, né? Para uma emissora do porte do SBT. Isso vai acontecer naturalmente em 2021, com frequência, né? Com frequência, posso garantir. E aí, de vez em quando, a gente até belisca lá em cima. Lembrando do seguinte, que o SBT já começa as suas transmissões já na segunda fase preliminar pré-grupos, no dia 9 de março, provavelmente às 9h30 da noite, com provavelmente Grêmio, Fluminense, São Paulo, talvez, contra o Anchaio do Peru. Ayacucho. Ancucho, obrigado. Ancucho, ô nomezinho maroto, hein? Pelo amor dos meus filhinhos, hein, Brasil? Pela madrugada, hein? Esse time que tem uma altitude maior do que La Paz. Só que vai ter que jogar esta segunda fase, provavelmente em Juliaca ou na capital, Lima, no Peru. Ainda há uma definição para ver o que vai fazer. E como o Santos vai jogar contra o Deportivo Lara, na Vila Belmiro, e depois do jogo na Venezuela, também no dia 9, só que às 7h15 da noite, então todo mundo está especulando aí que seja o jogo das 9h30, né? Para tentar concorrer exatamente com toda essa bagunça que virou a programação do Brasil, né? Aliás, aproveitando, falando sobre esse. Você falou aí do jogo do Palmeiras e River, eu não podia deixar de perguntar. Eu não podia deixar passar essa oportunidade, até porque eu nem sei qual a próxima vez que eu vou ter a chance de trazer você de novo aqui, né? Então, eu vou fazer essa pergunta porque eu tenho certeza que você deve ter passado o maior perrengue da sua vida, né? E também seja o maior meme da história da televisão brasileira. É uma das coisas mais épicas que eu já vi na minha vida. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes dessa questão do meme, quando você soube que o Theo teve Covid-19 e também a comunicação com o Alano, como é que vocês fizeram isso? Como é que você soube? E como que se foi o trabalho para fazer com que o trabalho desse certo? Na verdade, como eu tenho uma relação muito boa com o Theo, né, eu tenho amizade mesmo com ele, eu posso chamar de amigo, a gente vinha conversando, ele já tinha me contado que existia essa possibilidade, e aí na véspera do jogo ele me contou, né, ele me falou que ele não poderia narrar o jogo, eu não me lembro exatamente ali a hora, mas foi no comecinho da tarde da segunda-feira, eu recebi essa informação e naturalmente a gente sabia que o Luiz Alano faria a transmissão, porque ele foi muito bem, né, nos jogos que ele transmitiu no SBT, ele é da equipe, ele está junto com a gente desde o início e vai continuar. Então, o Alano a gente sabia que daria conta como deu, né? Fez uma baita transmissão naquele Palmeiras e River Plate também, foi natural. Agora, cara, meme. Meme tem tanto meme hoje em dia, né? Que eu não consigo dizer assim, esse é o maior meme. Acho que não existe
o maior meme está sempre por vir, né? São muitos memes, né? Para conta de todo mundo aí. Mas o sufoco, na verdade, o sufoco foi eu ter dado conta que tinha ido para o ar, né? Porque eu não sabia que tinha ido para o ar. Eu prefiro não contar em detalhes o que aconteceu, até para preservar tudo ali, porque, enfim, são profissionais que estão trabalhando. Mas eu não sabia que tinha ido para o ar. E quando eu me dei conta que foi para o ar, ali eu fiquei um pouco chateado, evidentemente, porque a primeira coisa que eu pensei na minha cabeça foi, cara, eu devo ter parecido um retardado falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa, né? Repetidas vezes. Aí eu pensei assim comigo, puta, que merda, né? Aí terminou o jogo, e foi aquele jogo tenso, né? Daquele jeito, eu tava assim, muito pilhado por tudo que tinha acontecido, tudo que tinha acontecido, tudo que tinha envolvido o jogo. Eu estava muito pilhado, e aí eu resolvi não subir com a van da TV, porque eu moro aqui, né? Hoje eu moro aqui na Pompeia, então eu resolvi vir caminhando do Allianz Parque para minha casa, subi aqui caminhando. E aí, nesse período, eu tipo, fui abaixando, né, a adrenalina tal, e ainda com um pouco de receio do que tinha exatamente acontecido, com um pouco de raiva e tal. Mas, enfim, aí eu comecei, você começa a caminhar, você começa a dar uma olhada nas mensagens do celular. Aí eu comecei a ver as mensagens do celular, e aí eu vi que, primeiro eu vi o vídeo editado. O vídeo editado, ele é muito engraçado. Eu não conseguia parar de rir, né? Quando eu vi o vídeo editado. Você tá com raiva, mas você não consegue parar de rir, porque aquilo é engraçado, né? E não, depois... não, o mais legal é que assim, o próprio Twitter do SBT literalmente soltou o vídeo, tipo, aí que eu falei, mano, isso que é uma emissora que sabe lidar com os problemas que acontecem no ar de maneira muito divertida, cara. Isso que eu acho mais legal. Porque, tipo, eu pensei que assim, aconteceu, alguém vai chegar, vai falar pra você, olha, foi alto grave e tal, aquela coisa toda. Mas não, primeiro que a galera curtiu. Curtiu, exato, deu certo. Sabe aquele negócio sem querer que deu certo? Deu certo, foi isso que aconteceu. Quando eu vi as mensagens, eu percebi que, puta, sei lá, 80, 90% das mensagens, elas eram positivas, elas eram de pessoas que tinham se divertido, né, genuinamente com aquilo, né, que gostaram, curtiram, provavelmente não entenderam, né? Algumas pensaram, muito engraçado. Eu leio algumas coisas que eu acho muito engraçado. Algumas pensaram que eu estava falando de propósito para tipo todo mundo ficar ali mobilizado, todo mundo ficar em pé naquele momento, tal. E outras já misturaram as estações, disseram que eu falei daquele jeito porque eu tinha surtado por causa do Palmeiras, do jogo, da forma como estava. Enfim, sempre tem as pessoas que fazem as interpretações delas. Mas a grande maioria só se divertiu, sabe? Só achou engraçado aquilo. Então também achei. Aí no fim eu também achei. Eu fui dormir 5 horas da manhã, porque eu não conseguia parar de ler as mensagens e de rir daquilo. Eu não conseguia. Não, e pior, o mais louco de tudo, primeiro, foi 20 Topics no Twitter. Topics do Brasil entre os 10. Detalhe. Segundo, essa parte do Twitter do SBT, eu acho que foi o grande fundamental, porque levar isso na brincadeira, acho que foi a grande sacada, né? Não sei se você concorda. Sim, com certeza. Isso ajudou. E outra, o jogo de cintura do próprio Luiz Alano. Sim. Que eu acredito que nem ele entendeu o que aconteceu. Né? Tipo, é um negócio de louco. Eu fico pensando a cara dele dentro da cabine, pensando, o que está acontecendo? Eu liguei pro Alano no dia seguinte, né? No dia seguinte eu liguei pro Alano. Eu falei, Alano, só para te avisar, né? Eu conversei um pouco com ele e falei assim, só para te avisar que eu não sou louco não, tá? Eu não comecei a falar aquele negócio lá porque eu enlouqueci. Aí depois eu expliquei para ele exatamente tudo que tinha acontecido
E ele, não, ele deu risada, falou, cara, foi muito engraçado, foi muito engraçado. Ah, Pô, mas realmente, ele falou, eu olhei para a cara do Mauro e para a cara do Jorginho e ninguém entendeu, mas ficou de boa, passou, da hora. sim. Foi um momento muito, talvez, muito legal, né? E agora com toda essa especulação do Borré do Palmeiras, né? Todo mundo vai lembrar certamente desse jogo, porque esse jogo foi emblemático. Ele ia fazer um dos gols do jogo, né? Acabou sendo anulado, né? Era Sim. a arbitragem perfeita, com esse VAR, talvez melhor do que comparado com o Campeonato Brasileiro. Essa é que é a grande realidade, né? A gente está sentindo isso de perto. Mas, enfim, aí é o seguinte: se caso o brasileiro, na segunda fase, né? Lembrando que se, nos casos de Santos e Deportivo Lara, vai pegar a Universidade Católica do Chile, a Universidade do Chile e São Lourenço. Pedreira. Dois times de camisa pesadíssima na Libertadores. Ah, pode não ser os melhores times daquela época, mas são times considerados com camisa muito pesada. Né? Universidade do Chile, que chegou a eliminar o Flamengo 2 vezes. O próprio time do São Lourenço super campeão da Libertadores, então não é qualquer coisa, né? Então, se o Santos passar pelo Deportivo Lara, é promessa de jogo pesadíssimo, né, o Galvão? Com certeza, com certeza. Os confrontos são difíceis, né? Não na primeira fase aí, eu acho que o Santos passa fácil pelo Deportivo Lara. Acredito também na classificação sem dificuldades do São Paulo, Fluminense ou Grêmio, né? Qualquer um dos três ali que pegar o Ayacucho do Peru. Porque esse negócio de jogar na altitude é realmente muito difícil, mas são 2 jogos, né? As pessoas têm que lembrar que são 2 jogos no mata-mata de uma pré-Libertadores. Então, o Binacional ganhou do São Paulo no ano passado. Puxa vida, o Binacional ganhou do São Paulo. Foi uma vergonha para o São Paulo perder para o Binacional. Mas foi 2-1 o jogo no Peru. No Morumbi foi 5 para o São Sim. Paulo. Então, tem ida e volta, né? Então, acho que os times brasileiros não terão dificuldades com o Ayacucho do Peru também. Agora, na sequência, aí sim, aí complica um pouco mais, né? O São Lourenço é um time de camisa tradicional. Mas eu estou muito confiante que a gente vai ter 8 brasileiros na Libertadores. Sim. Tanto que o sorteio da fase de grupos foi antecipado para uma semana, para que Sim. pudesse ter os times brasileiros, com a possibilidade de times brasileiros no mesmo grupo. Isso pode acontecer, lógico. Se passarem, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, para a gente encerrar, eu vou fazer um jogo rápido. Eu vou falar aqui uma pessoa, uma personalidade, um momento, uma emissora, e você pode destacar uma frase, você pode falar um pouquinho mais sobre essa pessoa ou sobre essa emissora, tá certo? Para você, Tá bom. para a gente poder finalizar de maneira bacana. Vamos lá. Luciano do Vale. Puxa. Um mestre. Um mestre. Uma honra ter trabalhado com ele, ter tido a sorte, né, no meu caso, de ter trabalhado com ele. Com certeza foi uma coisa muito, muito especial na minha carreira. Eu ainda fiz o último jogo da carreira do Luciano, né, o jogo que o Ituano foi campeão paulista em 2014 contra o Santos. Eu era um dos repórteres, era eu e o Fernandinho ali fazendo a dupla de repórteres. Ele te tratava muito bem, ô Galvão? Como é que era? Muito bem, o Luciano foi um cara. Ah, cara, é difícil você falar de uma pessoa do tamanho do Luciano, né? O Luciano é um dos maiores nomes da história, né? Do jornalismo brasileiro. Do jornalismo esportivo, com certeza, o maior, né? Porque por Uhum. todas as modalidades que ele transmitiu, por todas as modalidades que ele criou no Brasil, né? Então, não tem discussão com relação a isso. O Luciano do Vale foi o maior jornalista esportivo do Brasil. Uhum. E ele era um cara tranquilo, né? Já tinha mais de 60 anos. Eu acabei trabalhando com ele nos últimos momentos da vida dele, né? No último ano da vida dele, Uhum. efetivamente. Então ele era um cara muito tranquilo, muito calmo no trato com as pessoas. Uhum. Não, de vez em quando viajava com a gente para fazer transmissões, ficava sempre na dele ali, a maior parte do tempo no quarto. Saí para jantar com ele umas 2 vezes, que ele jantou com a equipe, mas sempre Uhum. muito tranquilo. Muito bem. Craque Neto. O Neto, o craque Neto é um cara que eu
também considero que tive a sorte de trabalhar com ele muito tempo, né? Foram 7 anos na Transamérica, depois mais 7 anos na Band, totalizando aí 14 anos com o Neto. Neto que hoje explode de audiência, né? Que é um fenômeno de audiência. Eu vi nascer, como eu falei, né? Ele virou apresentador na Transamérica. O primeiro programa que ele fez, eu fiz as primeiras reportagens. Então, é um cara que eu sei lá, eu sinto que a gente cresceu junto, cada um na sua área. Então, é bacana você ter um cara desse, né? Uma referência que sempre te ajudou. O Neto sempre foi uma pessoa muito boa comigo, nas vezes que eu precisei dele. Ele é uma pessoa muito, muito boa, com um coração muito bom. E, e ainda, poxa, ter a chance de ter feito essa tabelinha foi bem legal. Tchau, José. Então, o Theo é um amigo, né? O Theo eu até sou suspeito para falar, porque eu considero ele um amigo. O Theo é um cara que, aqui em São Paulo, a gente não tem tanto costume, né, de frequentar as casas das pessoas. Né? Eu percebo isso, desde que eu voltei para São Paulo, que você normalmente ou vai na casa do seu familiar, que você é mais próximo, ou você, tipo, encontra seus amigos em lugares esporádicos, né? Faz lá uma confraternização num barzinho, um negócio aqui e ali, né? Quando o mundo está normal, quando o mundo não está numa pandemia, você tem um relacionamento com seus amigos muitas vezes fora de casa. E então eu trago poucas pessoas para minha casa, né? E vou na casa de poucas pessoas. O Theo é um cara que eu trouxe aqui na minha casa, sabe? É um cara que eu considero um amigo mesmo. Eu acho que essa é a expressão. A gente se dá muito bem, dentro e fora do ar. Você considera o Theo como se fosse o sucessor do Luciano do Vale? Cara, não, eu acho que não existe um sucessor do Luciano do Vale, né? Eu costumo dizer, quando eu estou comentando futebol, que o melhor jogador, ele nunca tem substituto. Nunca tem substituto. Então, quando você perde o melhor jogador do seu time, não adianta você ficar procurando um cara que vai substituir ele, porque não vai ter um cara que vai substituir ele do mesmo jeito que ele era importante para o seu time. Né? São coisas que ninguém vai ser capaz de reproduzir. Agora o Theo é um grande narrador. Então, ele não vai ser o novo Luciano, porque não tem um novo Luciano. Impossível ter um novo Luciano. Mas o Theo é um grande narrador. É um narrador absolutamente capacitado para estar na posição que ele se encontra hoje, para ser uma voz ouvida no Brasil todo. Eu considero o Theo o mais completo em relação a outros esportes, depois do Luciano, justamente por isso, por ele ter feito outros esportes. Agora o Sérgio Maurício também é outro cara que é do patamar muito grande. Então, eu acho o Theo hoje o melhor. De novo, eu sou suspeito para falar porque ele é meu amigo. Sim. Mas dos que estão no ar hoje, eu acho o Theo o melhor de todos. Eu gosto do Everaldo Marques, eu gosto do Luiz Roberto, acho um narrador muito, muito competente também. Mas o Theo é um cara que realmente ele domina muitas áreas do esporte. O Theo é um cara que revolucionou a Indy, um cara que eu sou amigo dele há tanto tempo. Eu, fora aqui da Rádio FT, faço parte do Borussia Dortmund Brasil, que é a torcida oficial do Borussia Dortmund aqui no país, e eu pude ajudar ele na época de Fox Sports. E depois, quando eu dei a entrevista com ele, no meio do ano, é um cara que eu agradeço muito, é um cara que sempre foi uma das maiores humildades da imprensa, então é um cara assim que eu demorei para entender ele, como ele é, a forma como ele é. Mas depois que você passa a conversar com ele, você entende o tamanho que ele representa, né? O tamanho que ele coloca. Rede Bandeirantes. A Band, cara, é uma casa que eu tenho um carinho muito grande, muito grande. E assim, é inevitável. Você passa muito tempo num local, você desenvolve uma relação afetiva com a casa e você faz grandes amigos, né? Então eu tenho um carinho, nossa, gigantesco pelas pessoas que estão lá, que continuam trabalhando lá, torço de verdade por eles. Adoro a Band, cara. É o canal do esporte, né? É um canal, um dos maiores patamares aí da televisão do Brasil, né? Das três hoje, ela é o que mais está voltando para o esporte. Eu espero que o SBT também siga esse caminho.
que bote nesse patamar, com essa cabeça. Né? Porque é isso que precisa. Nós precisamos de mais emissoras, nós temos mais opções, mais diversidade e sair da zona de conforto. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque quando você sai da zona de conforto, para o jornalista, ainda mais para o repórter, é extremamente fundamental para você cativar um público, para você fazer o público e você ampliar esse público. Eu acho que esse é o grande ponto que o SBT vai fazer. Né? E já aproveitando, Sistema Brasileiro de Televisão. Puxa, é um sonho. Eu acho que é um sonho, sei lá, uma realização mesmo de um sonho. Você tá numa emissora desse tamanho, cara, desse porte, é um negócio assim que nas primeiras vezes que eu fui, eu ficava olhando, e até hoje ainda, quando eu tô assim, numa hora mais tranquila, eu fico olhando ali para o tamanho da emissora, né? Na Anguera, aquela coisa. Também é inevitável você não pensar em todos os dias que você passou por ali na sua vida, porque eu por exemplo, eu frequento muito Itupeva, que é 1 hora de São Paulo, e Itupeva tem lá a chácara do meu tio, que é uma chácara que a família tem, e muitas vezes você vai ou volta pela Anguera, né? Então, quantas vezes eu passei ali, eu ficava olhando ali, pô, tamanho do SBT e tal, nunca, né? Nunca imaginando que um dia eu pudesse trabalhar ali. E hoje estar no SBT é um sonho, não tem outro termo, né? É a segunda emissora do país, cara. É uma emissora que te dá a possibilidade de fazer um evento do tamanho da Libertadores e liderar a audiência no Brasil inteiro, falar para 30 milhões de pessoas. Sim. É um negócio que surreal, né? Difícil até colocar em palavras. Aliás, agora que o Silvio Santos está sendo vacinado, né? Vai ter aí a segunda dose. Como é que vai ser a sua reação quando você vê o Silvio Santos à tua frente? Não sei, cara, não faço ideia. Não faço ideia, não sei. O Silvio é um cara que ele vive na emissora, né? Vive, quando eu quero dizer, não no sentido literal de que ele está lá o tempo todo, mas você sente a presença do Silvio. Desde o primeiro dia que eu pisei no SBT, aquilo ficou muito claro para mim. É o SBT, é o canal do Silvio Santos, é a TV que o Silvio Santos criou, começou lá atrás, né? E construiu esse império. Então o Silvio ele está presente ali o tempo todo você sente, né? A presença do Silvio Santos. Aí quando eu ver ele de verdade, eu não faço ideia, cara. Não faço ideia mesmo, não sei. Imagina um rolê aleatório que isso vai acontecer, Brasil. Imagina você, Theo, André Galvão conhecendo o Silvio Santos. Sendo que o Theo, ele conhece o Silvio. Ele conhece o próprio pessoalmente. Então, ele pode dizer com propriedade sobre o cara, né? Então, todo mundo sabe, tem que obedecer a ordem. Senão, não tem jeito, não tem jeito. O Silvio é imperdoável. Ele é um cara que, se der uma coisinha, é algo que ele não vai deixar passar, sem dúvida nenhuma, né? E o esporte, ele sabe que é a grande oportunidade que ele tem agora de mostrar para todo mundo que ele gosta do esporte. Né? Acho que esse é o grande desafio que ele tem agora no SBT. Bom, e para fechar, André Galvão por André Galvão. Puxa, é difícil, né, a gente falar da gente, mas assim, um cara que gosta muito de fazer o que faz. Acho que basicamente é isso. Eu consegui as coisas que, graças a Deus, eu consegui, porque eu sempre me dediquei muito. Sempre tive uma paixão muito grande pelas coisas que eu faço e fazia. Então, para mim, o segredo é esse. Eu não consigo ver outro segredo, além da paixão, além de você ter no sangue, né? Eu costumo dizer que o jornalista ele tem que ter no sangue aquilo, né? Essa coisa de estar ali o tempo todo, vasculhando, mexendo, tentando e trabalhando, porque o jornalista trabalha muito e trabalha em horas em que as pessoas não estão trabalhando. E isso é que pega com o passar dos anos. Isso é que pega. Muita gente não aguenta por causa disso. E eu sou um cara que sempre gostei, não me vejo num fim de semana de futebol, os 2 dias na minha casa, de boa,
sendo que tem coisa acontecendo, tem jogo importante para você contar a história. Eu acho que é mais por aí, um cara que adora o que faz. Muito bem. André Galvão, eu quero te agradecer pelo convite, por ter topado para estar aqui na Rádio FT. Espaço está aberto para quando você quiser voltar. Quando eu for aí em São Paulo, quando estiver lá nos encontros do Borussia Dortmund Brasil, quero fazer questão aí de tirar uma foto com você, de trocar uma ideia. Muito obrigado por ser aí essa pessoa gentil. Continue sendo essa humildade. Muito boa sorte nessa segunda temporada da Conmebol Libertadores e que Deus te abençoe muito e que todo o sucesso que você está tendo agora é tudo fruto do seu trabalho, da sua competência, e isso é só o começo. Isso é só o começo, não é o final. É apenas o começo, viu, Xará? Um abraço para você, viu? Obrigado, viu, Xará? Legal mesmo poder participar com você. Sempre foi um cara muito simpático, né? Dando aquela força lá no Twitter, nas redes sociais, onde a gente tem esse contato. E eu não sabia, você mora onde, mano? Eu não sabia. De onde você é? Eu sou nascido em Americana, mas eu estou morando em Santa Bárbara, do Oeste. Olha só, eu não sabia. O interior é uma delícia. Oh, mas como eu gosto do interior de São Paulo. Oh, lugar bom, viu? Bacana. Tunicão, trabalhei muito tempo com o Tunicão, que é daí de Americana, né? Antônio Edson. Um abraço para você aí, meu xará, e qualquer hora que você estiver aqui, com certeza, vamos marcar de você visitar a Transamérica, lá conhecer os nossos estúdios. É nóis, estamos junto. Fechado. Olha, a você em casa e todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grande companhia. Lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Semana que vem eu espero trazer um novo convidado, se Deus quiser. A todos, muito obrigado e continue ligado. Rádio FT, a casa do futebol internacional. Tchau.